Isso aí, gente, façam todos um excepcional dia. Bem-vindos aí para quem está chegando pela primeira vez. E é isso aí, ó. Obrigado pela presença de todos aí, às 5 horas da manhã, para a gente ter uma aula aqui, uma aula especialíssima aqui. Hoje o nosso convidado, que é o nosso palestrante do dia aqui, o pastor Éden Serrano, né? E, bom, o tema aqui ficou um pouco no ar, posso dizer, né? Mas me deixou bem interessado aqui, né? Falar sobre o nosso maior inimigo. Estou bem curioso para saber desse tema aí, bem curioso mesmo. Já deu uma aula aqui, aula top, certeza que vai ser mais uma. Isso aí, agora a gente vai fazer uma abertura, eu vou passar para a Carol, ela vai fazer uma leitura para a gente, e a gente já manda ver na aula, beleza, gente? Um excepcional dia a todos, bora lá. Façam todos um excepcional dia. Hoje a gente vai ler Provérbios 4. Hoje é dia 4. Então vamos ler Provérbios. Aliás, hoje é dia 5, né? Hoje é dia 5 ou dia 4? Não, é dia 4. Não. Eu não vou ler inteiro, tá? Vamos lá. Ouve, filhos, a instrução do teu pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixes o teu ensino. Quando eu era filho, eu, em companhia de meu pai, tenho orgulho diante da minha mãe. Então, ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria, adquire o entendimento. E não te esqueças das palavras da minha boca, e nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Então, assim, né? Mais uma vez estamos aqui para aprender um pouquinho da palavra, porque é a nossa direção. Até no final eu vou fazer um comentário aqui, vai chamar o nosso querido pastor Eden. Da outra vez ele falou sobre aliança. O que será que ele vai falar hoje? Vamos lá. Seja bem-vindo, querido. Maravilha, bom dia a todos os amigos presentes. Eu não sei qual é o seu maior inimigo, mas eu tenho a coleção de inimigos. Eu não sei se você consegue identificar quais são os seus. Às vezes, quando a gente fala de inimigo, a gente consegue olhar só para pessoas. Mas existem pessoas e existem coisas que são os nossos maiores inimigos, né? Mas a Bíblia dá um recado especial, né? Sobre esse maior inimigo. E eu quero desafiar você a, quem sabe, olhar para o seu passado, eu quero desafiar você a viver o seu presente, eu quero desafiar você hoje a olhar para o seu futuro. É isso mesmo. Como que faz para a gente imaginar, ou pelo menos fazer lista, colecionar? Então, vamos lá, vou perguntar para o Fabião aqui. Fabião, na sua opinião, qual você acha que são os seus maiores inimigos? O principal, que eu acho que sou eu mesmo. Ok, A maioria das vezes sou eu mesmo. Que eu entendi. penso. Legal. Fátima, conta para mim qual é o seu maior inimigo. Abra o seu áudio, querida. Vai dar certo. Deu. Sou eu. Por quê? Escutou? Escutei. Sim, porque tudo depende, tudo que eu vou fazer, tudo que é preciso ser feito, que está ao meu alcance, eu muitas vezes me saboto, não faço.
Isso é ser um inimigo, né? Ok, legal, legal. Vamos lá, Carolzinha. Para você, qual é o seu maior inimigo? Eu acho que os meus pensamentos. Ok, seus pensamentos. E aí, Nil, conta para nós, quais são os seus maiores inimigos? É meu ego, né? Ele é meu amigo e meu inimigo ao mesmo tempo. Entendi, entendi. Será que a nossa aniversariante está aqui ainda? Está aqui, aniversariante. Conta para nós, aniversariante. Quais são os seus maiores inimigos ou o seu maior inimigo? Elis, toque, toque, toque. Bom dia, eu estava querendo entender se era eu mesma. A Nil Não acabou de sei, é falar, você que tem que me dizer. porque foi ontem, né? A Nil acabou de dizer, eu concordo com a Nil também, que é o nosso ego. Ele tanto pode agir ao nosso favor como contra, né? Entendi. Raquelzinho, numera para mim quais são as coisas que você faz que você acha que são inimigas de você. Bom dia. Bom dia. Seu áudio, ó, sumiu. Pronto? Agora sim. Bom dia. O meu maior inimigo é eu mesma e muitas coisas do passado que não estão sob meu controle se tornam muitas vezes um fardo, um inimigo. Entendi, entendi. As coisas que estão fora do seu controle, mas no qual você está envolvida. Isso é um grande inimigo. Legal, legal. Então eu quero desafiar vocês, a todos que estão aqui conosco, a pegar a sua Bíblia. Certamente você tem a sua preferida aí, ou digital, ou analógica, e vamos abri-la no livro de Jeremias. Livro de Jeremias. Jeremias, vamos lá. Isaías, Jeremias, capítulo 19. Jeremias, capítulo 19. Jeremias, capítulo 19. Achou aí? Jeremias, capítulo, aliás, 17, não 19. 17. O verso é o 9. Jeremias, capítulo 17, verso 9. Qual é o nosso maior inimigo? Vamos ver se essa galera aí que está conectada com a gente está certa. Vamos lá, Fabião. Quero ver aí se você consegue decifrar o que Deus está dizendo para nós aqui. Olha lá. Capítulo 17, verso 9. Na minha Bíblia, diz assim, aliás, antes de ler, eu quero orar com você, se você me permite. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Querido Deus, nós queremos, neste momento, te agradecer pela vida, te agradecer pela saúde. Quantas oportunidades o Senhor vai nos dar hoje. Então, Senhor, ajuda a despertar a nossa sensibilidade para podermos amar e ser amados, para podermos, Senhor, alcançar pessoas para o teu reino. Auxilia-nos, Deus, que a tua palavra converse conosco e nós saiamos, depois desse bate-papo aqui, sensíveis a reconhecermos todas as ferramentas e todas as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho para indicá-las a salvação e a vida eterna. Pedimos em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Jeremias, capítulo 17, verso 9, na minha Bíblia diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Veja, a Bíblia fala aqui que o coração do homem, que o nosso coração é corrupto, que a gente não pode confiar no nosso coração. Então, significa que nós temos que entender o que Deus está querendo dizer, ou nomear o que é coração, o que é cérebro, como é que funciona essa logística para Deus. Então, vamos enxergar aqui um cenário muito importante para a gente visualizar e entender isso na palavra de Deus. Bom, quem foi Jeremias? Jeremias era filho de um pastor, filho de um sacerdote. Nasceu numa aldeia sacerdotal, no livro de Jeremias diz que era Ananote, mais ou menos uns 6 quilômetros a nordeste
de Jerusalém. Veja, durante o reinado de um dos reis mais ímpios que reinou, chamado rei Manassés. Esse cenário é importante para você entender por que Jeremias está dizendo que o nosso maior inimigo é o nosso coração. Nosso maior inimigo é, às vezes, nós mesmos. Mas por quê? Então vamos entender aqui, ó. Quando Deus queria bater um papo com o ser humano depois do pecado, vamos entender isso daqui. Quando Deus queria bater um papo, quando Deus queria falar com você, quando Deus queria falar comigo, ele usava uma forma de comunicação. Por quê? Porque o pecado fez separação. O pecado construiu entre nós e Deus um muro. Tá me entendendo? Olha aqui, ó, separou. Criou um muro. E esse muro fez com que a sua imagem e semelhança que tem em nós, às vezes, fique como embaçada para nós. Às vezes a gente enxerga Deus assim, meio em segundo plano. E isso, o que faz é o nosso sistema cerebral. Então, olha aqui, ó, põe a mão na sua testa, aqui assim, ó, põe a mão na sua testa. Aqui, ó, tem o osso mais duro do seu corpo. Tá me entendendo aqui? O osso mais duro do corpo tá aqui, ó. Por quê? Porque atrás dessa testa aqui, atrás dessa caixa craniana, tem uma glândula chamada hipotálamo, dentro do cérebro. Esse hipotálamo é onde Deus conversa com você, é onde Deus bate um papo com você, é o local aonde Ele quer fazer uma transferência na sua vida. E eu quero desafiar você, ó, eu quero desafiar você. Se você não conseguir enxergar isso, às vezes você não vai conseguir enxergar o seu maior inimigo. E como a Fátima bem disse, às vezes a gente se sabota. É isso mesmo. Por que a gente se sabota? Não é voluntário, é involuntário, porque existe um conflito dentro de nós. Existe um conflito de quem é que vai reinar, quem é que vai comandar as suas escolhas e as suas decisões. Então, vamos enxergar isso daqui para uma jornada no reino. Então, veja só, aparece 365 vezes no Novo Testamento Jesus anunciando: é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. Sempre que você vai ver alguma fala de Jesus, que ele quer interferir, que ele quer entrar no presente da vida da pessoa, que ele quer alterar o futuro, ele diz: é chegado o reino de Deus. E ele diz assim: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Por quê? Porque a gente precisa notar em que posição nós estamos. Então, vamos ilustrar esse negócio aqui para ficar mais palatável, para ficar mais degustativo aqui. Eu não sei se você gosta, eu tenho aqui, olha aqui, um amendoim que sempre fica aqui ao redor da minha mesa, né? Eu não sei se você gosta, e às vezes quando eu estou assim com aquela fominha, eu como amendoim aqui, eu provo amendoim. Eu não sei se você consegue imaginar o sabor, o cheiro, a crocância, ó, a crocância, ó. Conseguiu imaginar? Imagina aquele salgadinho nas papilas gustativas, caindo assim, ó. Você sentindo agora o gosto do amendoim, entendeu? Sentiu? Se sim, faz um joia. Beleza, então vamos lá. Isso, quem dá, são sensações cerebrais. Então, o que você diz para você mesmo é muito importante. Então, se você diz para você: eu sou um fracassado, o seu cérebro processa isso e começa a repercutir nas suas ações. Então, você vai fazer alguma coisa que vai medir o seu limite, o seu cérebro vai dizer para você que você não é capaz. Então, você vai fazer alguma coisa no seu casamento, você vai, quem sabe, teve um conflito, uma dificuldade, e se você disse para você mesmo de manhã cedo que você não é capaz, então o seu cérebro reafirma essa decisão. Agora, se pelo contrário, você diz: vai dar certo, eu vou vencer, vai dar certo, vai funcionar, o seu cérebro vai reafirmar isso.
Por quê? Porque Davi, em um dos seus salmos, escreveu que o homem é aquilo que ele imagina ser. Então, tem que conjugar duas coisas muito importantes para a gente entender o que o profeta chorão. Por quê? Jeremias é considerado o profeta chorão, o profeta que só reclamava. Então, vamos entender o cenário, o contexto, o pano de fundo que está por detrás desta passagem bíblica. Quem era Jeremias? Jeremias chega num momento aonde as pessoas cometiam um pecado que não é diferente nos dias de hoje, que às vezes que às vezes você cometemos, que é um pecado da idolatria. O que é o pecado da idolatria? Você colocar coisas no lugar de Deus. Então, naquela ocasião, eles estavam colocando um Deus chamado Baal, porque Manassés foi um rei muito terrível, e você sabe que os nossos líderes têm influência sobre as nossas decisões. Os seus pais têm influência sobre o seu futuro, têm influência no seu presente. E, se não me engano, foi foi a Fátima que falou, ou não me lembro mais quem falou, alguém falou aqui, que às vezes tem coisas que não foram resolvidas lá no meu passado, e essas coisas, né, me assombram no presente. Então, você precisa aprender a resolver isso. Por quê? Porque o profeta chorão estava anunciando há mais de 40 anos que o povo deveria, como comunidade. Então, veja, existem várias maneiras de você se sabotar. Uma maneira é você se sabotar pessoalmente. A outra maneira é você se sabotar em público. É você, no meio dos seus amigos, quando você encontrar uma incapacidade, um obstáculo que te pare, você dizer, mesmo que seja brincando, para você mesmo, isso daqui a gente não vai dar conta, isso daqui não vai funcionar, não, isso daqui não vai... E aí você vai perceber que o homem tem várias dinâmicas, né? Então, existem cursos de coach, existem cursos de autoestima, existem cursos que forçam dentro dos limites do ser humano para que ele possa agir em comunidade. E aí tem uma coisa espetacular que a gente tem que entender. Quem é você e qual é o papel de Deus nessa tarefa? Então, veja, você foi escolhido, eu fui escolhido para ser a morada de Deus. Lá no livro de Hebreus, Deus promete que não habitaria em nenhum lugar feito por mãos humanas. Então, veja, quando você vai a um templo, você não vai à igreja. Você é a igreja. Por quê? Porque desde que Jesus faleceu, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, veio aqui o Deus encarnado, ele cumpriu um processo litúrgico que acontecia na época de Jeremias, que era o tabernáculo, que era o santuário, aonde Deus se manifestava. Então, quando Deus queria bater um papo com o homem ia até o santuário. Então, o santuário era dividido em 3 partes, lugar pátio, lugar santo e lugar santíssimo. Quantos lugares era dividido? Ó comigo aqui, galera. Quantos lugares? 3 lugares. Pátio, santo e santíssimo. Quantas pessoas, né, nós temos na Trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Veja, o tabernáculo era um lugar, era uma parábola que Deus estava contando para o ser humano, era uma história de amor que Deus estava contando para o ser humano, mas o ser humano não estava entendendo. Porque nessa história, nesses personagens, imagina lá a história, a gente chama isso, tem alguns livros muito legais aqui que eu gosto bastante de ler. Veja, existe um livro muito espetacular que eu desafio um dia que você puder, leia esse livro aqui. Deixa eu tirar o meu fundo aqui, que eu acho que vai ficar mais legal para você visualizar. Chama Storytelling. É o poder de uma história. Então, este livro aqui vai fazer você entender qual personagem você vai ser na história que você está contando para você mesmo. Existem outros livros muito legais que também falam sobre isso, e aí eu desafio você a, em algum momento, você ler. Esse outro é um livro muito bacana, feito por um dos autores da Disney, é muito legal, que ele pega a jornada do herói. Então, toda a história tem um herói, tem um vilão, tem alguém que é beneficiado,
Entendeu? Então, você tem que entender esse enredo, que o nosso cérebro foi criado nisso. E tudo isso eu estou falando por quê? Para você entender o profeta chorão. Então, existe na história bíblica, quando a Bíblia conta uma história, e quando nós lemos o verso bíblico, diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Vamos entender aqui, ó. Na história do super-homem, existe o mocinho e existe o vilão. Na história do super-homem, você se caracteriza mais com quem? Com o mocinho, com o Superman, ou com a Mulher Maravilha, ou você se caracteriza mais com Lex Luthor? Então você vai perceber que no passado, e aí este outro livro aqui, ó, se você tiver a oportunidade, dá uma lida, que esse daqui, ó, é espetacular, é um resumo desses outros dois aqui, ó, que são dois livros espetaculares, que eu desafio você, se você tiver a oportunidade, para você se entender melhor, para você entender melhor como processa o seu cérebro, e aí você vai entender como Deus é maravilhoso, porque a narrativa bíblica é construída em cima de histórias. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele entende, ele compreende essa linguagem. E você vai perceber que, às vezes, você usa essa linguagem negativamente. Você usa essa linguagem numa busca desenfreada de autoafirmação. E aí você cria uma crise. Olha aqui, vou mostrar para vocês aqui que o nosso maior inimigo aqui, ó, o nosso maior inimigo aqui, ó, a Bíblia diz que é o coração. Por que o coração? Porque o coração que a Bíblia está dizendo está aqui dentro, ó. Está aqui, ó. Está me entendendo? É aqui que Deus conversa com você, ó. Ela está dizendo que a Bíblia está dizendo que o que você reafirma aqui dentro, e o que tem a ver com o profeta Jeremias? Tem a ver tudo com o profeta Jeremias, porque o profeta Jeremias era o profeta chorão, era o profeta reclamão, porque ele estava dizendo, eu quero que você entenda, agora eu quero que você visualize. A Gleide, o Eliezer, a Grazi, né? A Fátima, que tem a coragem varonil de manter a sua câmera aberta. Eu quero ver esses outros colegas aqui, mesmo que você esteja meio amassado, meio assim, estrupiado, liga a sua câmera aí para a gente conversar. Olha lá, atendeu o apelo, a primeira. Vamos ver quem vai ser o segundo, a segunda! Vamos ver quem vai ser a terceira. É isso mesmo. Então veja, Gleide, olha a quarta, ele foi ontem, mas antes tarde do que nunca, minha filha. Olha a outra aqui, ó, que maravilha! O Theo, show de bola. Então, veja, eu quero desafiar você a olhar para o profeta chorão, que a gente parece muito com Jeremias. A gente está sempre reclamando. Pode olhar. A gente está sempre reclamando. Se está sol é porque está sol, se está calor é porque está calor, se tem isso é porque tem isso, se tem aquilo é porque tem, se você tem é porque tem, se você não tem é porque não tem. Então, veja, dentro do cérebro, aqui no hipotálamo, você precisa entender isso. Você foi feito agora, no Novo Testamento, a Bíblia reafirma isso no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17, que você é o templo do Espírito Santo, que você foi o lugar que Deus escolheu para morar. O quê, pastor? Então Deus não escolheu para morar a igreja? Não. A igreja é você. Você é o templo de Deus. Só que o que acontecia no passado, no tempo de Jeremias, e acontece nos dias de hoje? A gente chama outras pessoas para morar na nossa casa. Aqui dentro. A gente chama outras coisas para morar aqui dentro. E aí a gente vai entupindo a nossa vida. Veja, os livros são muito importantes. E você pode perceber que eu gosto de ler aí atrás. Então, os livros são muito importantes. Mas não existe nada que possa substituir esse livro aqui. Este livro. Por quê? Porque esse livro é o manual do fabricante. E, especialmente no livro de Jeremias, você vai perceber que ele diz: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Se você olhar, se você tá com a Bíblia aberta aí, vamos lá em Jeremias para você comparar algumas coisas aqui que ele fala, que eu acho espetacular. Isaías, Jeremias, olha o que ele diz aqui, ó. Ele, no próprio capítulo 17, ele fala algumas coisas aqui. Olha, no verso 5, olha o que ele diz no verso 5. Ele diz lá: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, faz da carne mortal e o seu braço, aparta o coração do Senhor. Então veja aqui, ó. Aparta o seu coração
do Senhor. Então, veja só, o que Deus está dizendo aqui? Que a gente não pode confiar nas pessoas? Não, Deus não está dizendo isso. Se você vai para o contexto que está dizendo aqui, é que você não pode confiar nas pessoas que confiam em seu coração. Então, quando você for tomar um conselho, quando você for tomar um bate-papo com alguém, observe se essa pessoa é temente a Deus. Por quê? Porque na época de Jeremias, existiam muitas pessoas que diziam uma coisa e faziam outra. Ele está falando a questão da idolatria. O que acontece? Qual que é o contexto bíblico de Jeremias? O povo de Deus havia se afastado de Deus. O povo de Deus estava adorando outros deuses em comunidade. Eu não sei se você faz ideia o que significa isso. Bom, Deus tinha um lugar de encontro, era o santuário. Agora você imagina que no santuário tinha um ritual para ser feito. Qual era o ritual? O pecador, eu e você chegava até o pátio, a gente colocava a mão em cima da cabeça da ovelha, escolhia uma ovelhinha sem defeitos, colocava a mão em cima da cabeça da ovelha e dizia assim: o salário do pecado é a morte. Eu não quero morrer, que se lasque a ovelhinha, que morra a ovelhinha. Então, Senhor, eu não quero morrer. E aí você agora tinha que fazer o quê? Pegar uma faca, degolar a ovelha, pegar um Tupperware, colher, ver o que o seu pecado produziria, a morte, colher esse sangue, dar para o sacerdote, para ele entrar no lugar santo, tinha uma cortina, pegar, molhar um recipiente, chamava-se isopo, que era feito com algumas ervas, e aspergir naquela cortina pelo ano inteiro, e uma vez por ano, o sumo sacerdote, o sacerdote mais importante, iria fazer expiação diante de Deus. Então, no lugar santíssimo, Deus se manifestava. E na frente da arca da aliança, na tampa, que chamava tampa de propiciatório. Era assim que Deus conversava com o povo. Se o sacerdote não fosse fulminado e não tivesse pecado, e Deus aceitaria o sacrifício, pronto, perdão ao povo. Isso era um ritual. Agora, o que Jeremias estava se entristecendo? É que, em vez de fazer isso, o povo começou a adorar outros deuses. E sabe como eles adoravam outros deuses, gente? Sabe por que a tristeza de Jeremias? Porque eles levavam as sacerdotisas, prostitutas, colocavam em cima de uma mesa. Imagina você com seu marido na igreja, e aí colocam uma mesa bonita, branca, um colchão vermelho, e aí uma sacerdotisa chama seu marido para ter uma relação sexual na frente de todo mundo, na frente de seus filhos, na hora do culto. Era isso que estava acontecendo. E isso começou uma prática comunitária. Então, eu quero que você entenda como é que o seu cérebro, o meu cérebro, tem padrões. Existem limites. Que quando sair fora desses limites, meu filho diz assim: pai, tô bugando. Quando tem alguma coisa que é muito forte, ele: pai, buguei. Saindo hoje daqui desse bate-papo, eu vou lá buscar ele, está em 2 córregos. Está lá trabalhando para pagar a faculdade. Então, veja, eu quero desafiar você. Será que tem alguma coisa que você tem adorado? Às vezes é você mesmo. Às vezes pode ser seu corpo, às vezes pode ser seu filho, às vezes pode ser sua esposa. Como é que é esse negócio? Veja, no livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, diz: colocai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O reino de Deus, para ser estabelecido na minha e na sua vida, ele precisa ser estabelecido dentro do coração, aqui, ó. Aqui. Quando você estabelece Deus, você diz assim: então todas as minhas decisões é Deus que vai escolher. Então tudo que eu vou fazer é Deus que vai fazer. E aí você tem que pedir permissão para ele. Senhor, isso daqui eu posso fazer? Senhor, isso daqui será que é legal? E aí eu quero que você visite o seu passado. Porque tem algumas coisas que te atormentam, que vão fazendo. Por exemplo, a minha mãe sempre me disse assim que eu não ia ser nada na vida. Não, você não presta, você não vai ser nada, e você é incapaz, você é um burro. E a gente vai mentalizando essas coisas, e chega um momento da sua vida que essas coisas vêm à tona. Essas coisas vêm à tona. Então eu quero desafiar você. Olha para o seu casamento. E se você não é casado, pensa em casar, sonhe com isso. E se, quem sabe, eu estou falando para alguém que teve o casamento destruído por alguma coisa, Deus tem a tampa da sua panela, acredite.
Veja, Deus quer operar no seu futuro, mas para operar no seu futuro, tem que ver as decisões que você está fazendo. Às vezes, as decisões que a gente tomou lá no passado, a gente continua tomando no presente e elas vão nos atormentando. Era isso que atormentava Jeremias. E aí você vai perceber que Jeremias coloca aqui um contexto bem sinistro. Então, eu quero que você entenda que a função de Jeremias era trazer o povo de Deus para perto de Deus. E quem sabe, se existe Jeremias hoje para você. Então, eu quero dizer para você que ele está pertinho de você, ó, ele está aqui, ó. Então, você tem que saber reconhecer a voz de Deus e a sua consciência. Então, nós vivemos um grande conflito, nós vivemos uma luta grande entre o bem e o mal aqui dentro ou aqui dentro, de acertos e desacertos. Hoje você precisa realinhar algumas coisas. Como que eu consigo ouvir a voz de Deus? Quem sabe num outro dia a gente bate um papo sobre isso. Como é que eu consigo realinhar e ouvir a voz de Deus e conseguir fazer diferença entre a voz de Deus e entre a minha voz? Porque tem diferença. Tem, pastor? Tem diferença. E eu vou provar, não é através de livros de autoajuda. Eu vou provar através do manual do fabricante, através da Bíblia, que você e eu somos a casa de Deus. Convida ele para morar aí. Convida ele para fazer uma faxina na sua casa. Quem sabe tem algumas coisas do passado que você precisa jogar fora. É isso mesmo. Tem coisas, eu não sei se você tem, mas no escritório aqui eu tenho um lixinho. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho um lixinho e eu jogo tudo que não presta aqui dentro. Agora, às vezes, tem algumas coisas que cheiram mal. Eu gosto muito de comer banana, não sei você. Você gosta de comer banana? Quem gosta de comer banana aqui? Deixa eu ver os bananeiros de plantão. Olha aí, todo mundo gosta de comer banana. Então, veja, eu gosto de comer banana e às vezes eu jogo a casca aqui. E quando fica 2, 3 dias aqui, fica um gambá de banana. Já viu? Já sentiu o cheiro de gambá de banana? Deixa na sua lixeira um monte de casca de banana, você vai sentir um gambá de banana. E às vezes a nossa vida tem um gambá de banana. Você tem que fazer uma limpeza. E sabe como é que faz a limpeza? Deus não pode fazer a limpeza para você. Você tem que fazer assim, ó. Olha, eu preciso fazer uma limpeza. E aí você precisa pegar o saquinho de lixo, ó, dá um nó, assim, aperta bem, dá outro nó, e sabe aonde que você coloca isso aqui? Debaixo do seu travesseiro, para ficar agora o gambá. Tem gente que faz isso, que coleciona lixo. É isso mesmo, coleciona lixo. E em vez de jogar fora, não, guarda no guarda-roupa. Não, em vez de jogar fora, não, isso aqui. E aí tem lixos que a gente vai guardando lixo de estimação. E você vai percebendo que vai criando bicho, vai apodrecendo. É o que Jeremias está dizendo aqui, ó. Cuidado com algumas pessoas, cuidado com o que você assiste, cuidado como você... Tenha senso crítico, isso a Bíblia chama de domínio próprio. Então, para quê? A Bíblia diz assim, vede tudo e retende o que é bom. Então, eu quero fazer uma pergunta. Fábio, você gosta de comer peixe? Já comeu peixe? Opa, gosto bastante. Que peixe que você gosta de comer? Gosto de cação, gosto de atum, gosto de tudo que é peixe. Legal. Então, eu quero convidar você um dia para vir aqui com a Carol, com a Nil, com toda essa galera aqui em casa, que eu vou fazer um peixe para vocês. Opa. Só que peixe, Fábio, não se come com espinho. O que significa isso? A Bíblia diz de vede tudo e retende o que é bom. Então, a sua retenção tem a ver com as suas escolhas. Tem que jogar o lixo fora. Para de colecionar lixo. Para de querer agarrar algumas coisas que não te fazem bem. Então, você tem discernimento, você sabe o que é certo e o que é errado, você sabe o que você precisa jogar fora. Então, eu quero desafiar você, meu amigo, minha amiga, tem algumas lembranças que você tem que jogar ela, eu vou usar um termo bem chulo aqui, mas eu vou usar, joga na privada e puxa descarga, e dá tchau assim, ó. O meu filho, tive 3 filhos, né? Um faleceu e tem 2 vivos. E quando ele foi tirar as fraldas, isso é uma libertação, né? É uma maravilha, né? Só você não comprar, você não comprar fralda para jogar no lixo é uma maravilha. Aí
quando ele fazia cocô no vaso, e ele fazia, eu falei, filha, agora dá tchau pro cocô, e diz assim, vai com a sua mãe, dá tchau para ele, vai com a sua mãe. Então, tem algumas lembranças do seu passado que você precisa puxar descarga. Você precisa jogar no lixo. Você não pode revirar o lixo. Tem gente que gosta de viver de lixo. Pode perceber. Essa semana eu fui ajudar algumas famílias que trabalham com reciclagem. Eu estou ajudando a montar uma associação ali no Degan, é um bairro bem pobre aqui de Limeira, e para eles processarem o lixo. Mas tem gente que coleciona lixo. E em vez de vender para reciclagem, não, isso aqui eu vou usar algum dia. Não, isso aqui eu vou guardar. E tem gente que vai colecionando lixo. Então eu quero desafiar você. Jeremias está dizendo, enganoso é o homem, o coração do homem mais do que todos. E pode perceber que ele termina com uma frase, quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Esse quem o conhecerá, ele está se referindo a Deus, porque Deus te conhece. Ele te criou. Ele sabe o que você sente e o que você não sente. Tá entendendo, Nanda? Ele conhece seu coração, ele sabe as suas aflições. Então, uma das maneiras para Deus conversar com você é você enxergar hoje, tem que entender que você tem que ter um espaço na sua agenda para exercício físico. Se você não tiver um espaço na sua vida para exercício físico, você vai entrar no sedentarismo e Deus vai ter dificuldade para conversar com você aqui, ó. Outra coisa muito importante que você tem que entender, tem que tomar água. Tem que tomar água. Tomar água ajuda você a jogar no lixo tudo que não é bom. Tem gente que gosta de tomar refrigerante, eu às vezes gosto. E o refrigerante é muito ácido, muito alcalino, então você tem que tomar para cada copo de refrigerante pelo menos 10 litros de água. Nossa, sério? Sério. Então calcule o que você está tomando, porque às vezes as suas escolhas, você está colocando para dentro do seu corpo coisas que vão te prejudicar, vão te dar um câncer. E às vezes o câncer é aqui dentro. Tá me entendendo? Isso é idolatria. Você está adorando outros deuses, você está arrumando mais tempo para outras coisas do que para Deus. Então eu quero desafiar você a fazer uma dupla com Deus. Esse exercício que Jeremias está dizendo, ele está dizendo quem conhecerá, porque Jeremias não se conhecia. Jeremias tentou, e Jeremias coloca várias das suas indignações. Olha o verso 7, dá uma olhada no verso 7. Que pena que a gente não tem tanto tempo, mas olha aqui, ó. Isso é bom porque aí a Carol vai me convidar outras vezes aqui para nós bater papo. Ó, o verso 7 diz assim, ó, bendito é o homem que confia em quem? Vamos lá, que confia em quem? Que confia em quem? Ó, que confia no Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja sua esperança está no Senhor. Veja, preste atenção porque eu vou dizer. As suas relações sociais dizem quanto Deus é importante para você. Se você tem se isolado, se você tem sido uma ilha. John Doerr, em um dos seus livros, ele foi um grande filósofo, John Doerr, diz o seguinte, ninguém é uma ilha. O ser humano foi criado para viver em comunidade. Então, eu quero fazer uma pergunta para você aqui, ó. Por que que você tem se isolado? Por que que você tem sofrido sozinho? Por que que você tem permitido que algumas coisas tenham te perseguido e você não tem forças? É assim mesmo, a gente tem coisas que a gente só vai vencer comunitariamente. Por isso que a gente precisa ser a igreja e ir à igreja juntos. Você não pode ser uma pessoa que vai à igreja e não permite que a palavra de Deus interfira em você. Você tem que ser a igreja. Deus tem que morar aqui dentro, tem que morar aqui. E aí, você come todo dia? Vou lembrar do amendoim. Come. Se come, faz assim. Vai. Come. Então, se você come todo dia, você também tem que comer o seu alimento espiritual. Você não pode só fazer exercício e esquecer do alimento espiritual. Tem que fazer exercício, tem que beber água e tem que ter confiança em Deus. Então, essas coisas vão agindo equilibradamente. O que significa que viver equilibradamente é ter cada coisa no seu lugar. Você já imaginou se o dedo falar assim, a partir de hoje eu vou ser coração? Você já imaginou se o nariz falar assim, não, a partir de hoje eu vou ser olho? Você já imaginou se o ouvido falar assim, a partir de hoje eu vou ser, vou falar em cabelo, olha, meus cabelos tá caindo tudo, foi-se a glória de Israel. Minha pergunta para você, tem gente que tá em busca da juventude, a maior juventude Deus diz que está aqui, ó.
A maior juventude é você conseguir entender quais são os seus valores. E quem sabe se por um momento ou outro alguém não te valorizou, ó, põe no lixo. Não coleciona coisas ruins. Tem gente que fica dizendo, ai, ó céus, ó terra, porque se tem gente que não valoriza você, aprenda a amar essa pessoa, mas a jogar fora as atitudes dessa pessoa. Porque hoje em dia, as pessoas, veja, Fábio, as pessoas, e veja, Ana Carolina, e veja, Raquel, eu quero desafiar você, Nanda, Carolzinha, Fátima, eu quero desafiar você, Nil, quero desafiar você, e quero que você enxerga, o nosso maior desafio é vencermos a nós mesmos. Por quê? Porque às vezes nós damos mais voz ao que nós pensamos, ao que nós precisamos realizar, do que estarmos dispostos para Deus fazer através de nós. Então, isso tem que entender. Isso é um estilo de vida. A Bíblia diz que a vida não pode ser centrada dentro do seu umbigo. Não pode ser girar em torno de si próprio. Se você tem uma vida que gira em torno de si próprio, que gira em torno das suas necessidades, você vai ser infeliz. Veja, você não foi feito para ser uma cisterna. Você não foi feito para ser uma caixa d'água. Veja, a água, quando fica parada, como é que fica a água? Como é que fica a água, gente? Fátima, como é que fica a água parada? Fátima, como é que fica a água parada? Podre. Hã? Tá podre. Pô, e tem gente, Fátima, que eu não te digo que coleciona e fica podre. Então, veja, você tem que ser uma caixa d'água que reparte, que compartilha. Tá me entendendo o que eu tô dizendo? É pecado agora ter realização própria? Jamais. Você tem que ter sua casa própria, você tem que ter as suas ambições, faz parte da vida isso. Mas a minha pergunta é, essas suas ambições, você já compartilhou com o Criador? Você já disse para ele, Senhor, eu desejaria isso, aquilo, outro. É de sua vontade. É de sua vontade que eu faça esse exercício. Então, veja, eu só consegui chegar até a introdução do tema de hoje. Mas um outro dia a gente bate um papo para que você entenda que no Antigo Testamento Deus conversava com o povo através de um santuário. E hoje Deus conversa nesse santuário. Deus, Jesus Cristo, a partir do momento que morreu na cruz do Calvário, ele cumpriu toda essa parte, toda essa história, todo esse storytelling que ele contou para salvar você. Isso é a história da salvação. O santuário é a história da salvação. Hoje, ele não mora dentro de uma igreja. Hoje ele mora dentro de você. Ele mora dentro desse templo que ele escolheu. Então, no boot que daqui a pouco nós vamos fazer, você tem que entender isso, você tem que dizer isso para você mesmo todos os dias. Eu sou o santuário de Deus. Diga aí, põe a mão no coração assim, põe a mão no coração assim, e diz assim, coração. Coração. Abre o áudio. Ô, povo, acorda! Coração. Coração. Vai, gente! Coração. Ô, coração malvado! Ô, coração malvado. Você quer me derrubar? Você quer me derrubar, né? Vou colocar você na presença de Deus. Eu vou colocar você. Vou colocar você na presença de Deus. Você não vai mais me dominar. De jeito nenhum. Não, tem que ser mais convicção, gente. Misericórdia, que coisa, povo morto. Você não vai mais me dominar. Você não vai mais me dominar. Isso. Você tem que mentalizar isso. É a palavra de Deus, é uma promessa para você. Se você não mentalizar isso, sabe o que vai acontecer? Ele vai te dominar. E o seu passado vai te perseguir, você não vai ter forças. E quando você não estiver legal, o meu telefone está no grupo. Você pode ligar, a gente vai bater um papo, posso te fazer uma visita. Você precisa aprender que nós vencemos em comunidade. A gente não vence sozinho, a gente precisa de amigo. A gente precisa de comunidade. Por isso que a Bíblia diz que a igreja de Deus é o corpo de Cristo. O corpo tem muitas partes. Então, eu quero que você entenda que você é parte importante. Você foi o lugar que Deus escolheu para morar.
E quando eu entendo isso, você vai perceber que o seu futuro vai ser diferente. Você vai se dar o privilégio, você vai se dar o privilégio de que você foi feito pelas mãos do Criador. Você não veio do macaco. Você sabe que outro dia eu fui convidado para falar numa grande universidade, num bate-papo que eles tinham lá, num debate sobre evolucionismo e criacionismo. E foi um camarada lá espetacular, chamado Bauman, ele já morreu. E esse indivíduo, ele fala sobre a modernidade líquida. Ele diz assim que tudo é que nem o líquido, vai se adaptando. Se a xícara for redonda, ele se adapta à redonda. Se a caneca for quadrada, se adapta. E ele estava trabalhando um título, ele é um camarada espetacular, eu já li vários livros dele, e aí me colocaram para debater com um indivíduo que eu admiro. E aí ele começou a falar sobre a tese dele, que é de 1.600 páginas, e que eu li para conhecer o que passava na cabeça daquele indivíduo, e ele queria disputar comigo, e aí ele falou mais do que o homem da cobra, né? E chegou no último debate, o auditório com umas 2.000 pessoas, ele me fez uma pergunta. Ele falou assim, veja! Aí ele falou assim, senhor pastor, se nós... Encontrei isso na internet sobre de 1.600 páginas. Calma, Eu li Siri, agora não é contigo. Vamos lá. Então, veja aqui, minha assistente. Então, veja aqui, ó, Deus também quer que você faça dele o seu assistente, viu? Ele está aqui todo dia dizendo para você, você é um vencedor. Não dá ouvido para você mesmo. Olha, cuidado com essas pessoas. Já ouviu isso? É Deus falando com você. E a gente entende biblicamente que é a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma fumaça. Um outro dia a gente conversa sobre isso. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas um outro dia a gente conversa. Falando nisso, você já comeu ovo? Fabião, já comeu ovo? Quantas partes tem o ovo? Eu não sei como responder isso. Calma, já falei que não é para você agora. Hein? Fala, Fabião, o que é um ovo? Quantas partes tem o ovo? Acho que tem 2, né? De Só dentro se e de for o teu fora. ovo. O meu ovo tem 3, meu filho. Casca, clara e gema. É que a gente come só 2, né? Que é a clara e a gema. Então, veja, Deus não é um ovo, mas só para a sua mente entender. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Um ovo só. Um único Deus. Dividido em 3 pessoas distintas, separadas. A casca tem uma função, a clara tem uma função e a gema tem outra função. Mas outro dia a gente conversa sobre isso. Vamos voltar para o nosso tema aqui e eu vou encerrar dando... Olha que ligou a câmera, Grazi! Tudo bom, Grazi? Que joia! Pastor. Que legal. Olha aqui, ó, eu quero terminar dando uma oportunidade para você, agora, pensar com você mesmo o que é que você precisa tomar de decisão. Será que você precisa confiar mais em Deus? Será que você vai fazer do verso 7 a sua vida a partir de agora? Bendito é o homem, é a mulher que confia no Senhor. Ao você confiar em Deus, precisa de intimidade. Precisa de conhecimento. Confiança só se dá por relacionamento, intimidade, tempo junto. E aí eu pergunto, quanto tempo na sua agenda você tem para Deus? Porque às vezes você tem tempo para tudo, menos para Deus. Então, eu gostaria de encerrar esse bate-papo. Vou fazer uma oração e depois vou abrir para perguntas, para a gente ter um tempinho para fazer algumas perguntas, tá bom? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça e faça esse boot comigo aqui, essa oração audível aí. Você pode fechar o teu áudio, abre o teu áudio, faz do jeito que você quiser. Mas eu gostaria que em algum momento você repetisse o que eu vou falar, que é muito importante você repetir para você mesmo todos os dias, todas as manhãs. Toda manhã você e eu somos seres finitos, criados e não criador. Então, a gente precisa se reportar, a gente precisa se conectar com Deus. O meu computador, o meu celular, vou dar esse exemplo aqui, ó, o meu celular tem um plug aqui, tá vendo aqui? Ó, ele tem bateria, mas a bateria dele acaba. Então, você precisa recarregar. Você tem que recarregar. Tem gente aqui que está com a bateria bem... Ou viciou a bateria, carrega um pouquinho, solta. Só vai a Deus quando tem problema. Tem um problema, vai lá, carrega e solta. Carrega e solta. E está sempre no bico do urubu. Então, eu quero desafiar você. Tá conectado com Deus todos os dias.
todas as manhãs. Depois você faz o exercício bacana, soa o corpo, toma bastante água e sai para a vitória em nome de Jesus. Então, fecha os seus olhos que eu quero orar com você e depois eu quero repetir com você algumas coisas, tá bom? Querido Deus, obrigado pela oportunidade da gente bater um papo sobre a tua palavra, logo de manhãzinha, essa galera show de bola, essa galera que Deus tem um propósito, que buscam, que tem fome e sede da tua palavra. Ilumina-os, independente do seu credo, independente da placa da sua igreja, mas que o Senhor, como lá em Jeremias, seja o centro da sua vida. Abençoe-o, proteja-os, que eles coloquem todos os seus sonhos nas suas mãos. Ajuda o Senhor a gente abrir mão dos deuses que a gente faz. Porque deuses que a gente faz com as nossas próprias mãos. Tem a imagem e semelhança de nós mesmos. E a gente fica adorando algumas dessas coisas, a gente fica adorando algumas coisas do passado, a gente vai colecionando alguns lixos que fazem mal, que toda vez que a gente lembra, nos trazem para baixo. Então, em nome de Jesus, ajuda-nos a nos libertarmos dessas coisas. Então agora repita comigo: Senhor Deus, eu sou o seu templo. Eu permito que o Senhor more no meu coração. Senhor, converse comigo. Repita bem alto: converse comigo. Mais forte agora, põe a mão no cérebro assim, ó, na testa, bem na testa aqui assim, ó. Converse comigo. Senhor, que aqui, bem aqui na minha testa, o Senhor possa manifestar a sua vontade. E ajuda, Senhor, que eu amoleça as minhas vontades para o Senhor atuar. Repita bem alto comigo: eu sou um vencedor. Coloca as duas mãos para cima e diz bem alto: eu sou um vencedor em nome de Jesus. Amém. Que bênção! Perguntas, dúvidas, inquietudes? Eu quero saber o que o homem perguntou para o senhor, que eu fiquei curiosa. A Siri começou a falar isso e o senhor não falou. É que esse daí é para a próxima reunião. Sempre tem que deixar uma isquinha de quero mais. E aí? Ô, pastor, explica um Fala. pouquinho melhor, Hum, na questão bíblica, hum. a relação assim de corpo, mente e espírito. Vamos lá. Quantas pessoas da Trindade? 3. Cada uma cuida de uma parte. Cada um é função de uma parte. Tem uma função do Pai, tem uma função do Espírito e tem uma função de Jesus Cristo. Por que nós temos que entender isso? Porque nós funcionamos com gavetinhas. Eu não sei se você tem aí, mas aqui no escritório eu tenho gavetas, tá vendo aqui, ó? Gavetas, tá vendo aqui? O nosso cérebro tem gavetinhas. Quando você enxerga e vê estas gavetas no lugar certo, porque tem gaveta que não pode estar lá no banheiro. Tem gaveta que é aqui do escritório, tem gaveta que é do banheiro. Tem gente que está com a vida tudo bagunçada. Por quê? Tem gaveta espalhada pelo escritório, tem gaveta na garagem, tem gaveta... Então, algumas gavetas são importantes. Então, nós somos divididos em 3 gavetinhas. 3 gavetinhas importantes, que tem que estar no seu lugar. Então, veja, o espiritual, o mental, que essa saúde, a gente chama hoje em dia isso... no mundo corporativo, de espiritualidade. Então, é a sua saúde espiritual. Você tem que estar bem na saúde espiritual. Saúde espiritual é nada mais, nada menos você reconhecer de quem é o Criador. Então, quem cuida da sua saúde espiritual é Deus o Pai. Por quê? Porque Deus o Pai é o nosso mantenedor. É Ele que vai te dar o fôlego de vida todos os dias. Ó, tá respirando aí? Tá respirando? É Ele que te deu. Se você merece ou se você não merece, não é uma questão de mérito, é uma questão de um presente de Deus. Tá me entendendo? Por exemplo, na terça-feira existem algumas coisas na vida do pastor que eu não gosto de fazer, mas tem que fazer, que é funeral. Eu sepultei o meu tio. Meu tio que me ajudou muito, é uma pessoa muito especial para mim. E é muito dolorido. E se existe um lugar que a gente se coloca no nosso lugar, é quando a gente vai num funeral. A gente se sente, ó, bem pequenininho. E a gente não existe... Ele era muito rico. Ó, não existe conta bancária. Não existe cor. Não existe tipo de cabelo, se tem ou se não tem.
Lá nós somos todos iguais. Então, Deus o Pai cuida da nossa parte espiritual. Deus o Pai é o mantenedor. Aí tem a parte física. A parte física tem a ver com o Espírito Santo. Por quê? Porque existe uma coisa que é muito difícil da gente conseguir controlar, que chama-se domínio próprio. Você já viu alguém todos os dias acordar disposto? A Nil que fala isso, né? Dizendo assim, eu vou agora fazer exercício, que maravilha! Eu vou botar a preguiça para lá? Você já viu alguém? Se der, me apresenta, porque eu acordo todo dia não querendo fazer exercício físico. Eu acordo todo dia meio vagabundo. Eu acordo todo dia com sono. Pode dormir quantas horas for, mas não dá para você negociar com o seu corpo, como diz a Nil. Não dá para negociar. Então, por quê? Porque você precisa buscar o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem a ver com essa parte física, tem a ver com essa parte de te convencer de que você precisa. É a mesma coisa beber água, gente. Veja, toda hora você está com sede? Não, então você tem que ter alguma garrafinha para beber água. Porque o seu corpo precisa de mais de 2 litros de água por dia. Então, o Espírito Santo vai te convencendo. Eu coloco uma garrafinha em todo lugar. Vou no quarto, tem uma garrafa. Vou na cozinha, tem uma garrafa. Vou na sala, tem uma garrafa. Todo lugar tem garrafa de água. Por quê? Para eu lembrar. Eu preciso ser incomodado de que... Agora, o que isso é importante? Tudo que é demais faz mal. Se beber 50 litros d'água, vai morrer. Vai ter uma disfunção. Então, é só 2. Então, reparte. Compartilha. Então, se você beber, um pouquinho assim, a cada meia hora, você bebeu 2 litros de água por dia. Um pouquinho assim, só um pouquinho assim. Pega um copo de 200 ml e põe um pouquinho assim, A cada meia hora, você bebeu um pouquinho assim, pronto. Equalizou. E aí você tem mente, parte física. Qual que é a outra parte, Nil? Vamos ver se ela tá ligada. Tô vendo que ela tá anotando. Liga o áudio aí, vamos ver. Corpo, Corpo. mente, que aí o pessoal fala alma, né? E espírito. Não, aí você uniu os dois em um só. Então, vamos lá. Corpo, que é a parte Mente. física. Certo? Corpo, Parte física. Aí você tem a mente. Qual é a outra parte? espírito. Não, é a emoção. O espírito também pode ser, mas vamos chamar de emoção. São as emoções, é o emocional. O que tem a ver com o emocional? O emocional tem a ver com Jesus Cristo. A função de Jesus dentro da Trindade é ele cuidar dessa etapa tão importante dos nossos valores. Os nossos valores. Por quê? Porque nós somos muito bombardeados por várias coisas. E aí, para você ter discernimento, para poder ler e dizer assim, o que é bom, o que eu retenho e o que eu não retenho. É que nem peixe. Peixe a gente come sem espinho, mas você precisa tirar o espinho. Então, não significa que você só pode comer peixe, filezinho de peixe, bilu-bilu. Eu vou só comer filezinho de peixe. Tem gente que é tratado só com filezinho de peixe. Aí, quando vai para a sobrevivência, não consegue sobreviver. Pega um espinho e morre. Não, você tem que provar de tudo, mas retende só do que é bom. Então, tem algumas coisas que eu jogo fora. Aí eu pergunto, isso vai desafiar dentro das suas emoções, que é Jesus Cristo que vai te dar essa potencialidade. Isso chama-se competência emocional. Esta competência emocional que você vai receber de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, da função do seu Salvador, para você conseguir discernir. O que é discernir? O que é mão direita e o que é mão esquerda. Esse emocional precisa ser junto com a razão. Só que só vai ser conjugado junto com a razão se Deus Pai, se Deus Filho, Deus Espírito Santo estiver morando no seu coração. Estiver morando, no seu coração. Se não estiver morando no seu coração, sabe o que vai acontecer? Conflitos. Aí vai ter uma parte que vai ser mais forte, tem gente que vai ter muito maior parte física, a outra parte emocional muito ruim, e a outra parte espiritual pior ainda. Então, não pode, três, ó. Lembra do ovo, o ovo, 3 partes. Já imaginou um ovo sem casca? Não é ovo, gente. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é ovo. Só vai durar... Quanto tempo um ovo dura fora da geladeira ou depois que a galinha botou? Você sabe?
Você sabe? 40 dias. 40 dias. 40 dias. Agora, pega o ovo, quebra ele, deixa fora da geladeira e deixa lá em cima da mesa, vai ver quanto tempo demora. Em 4 dias tá podre. E você já sentiu o cheiro de ovo podre? Se não sentiu, faça isso, minha filha. Vai lá, pega um ovo, põe em cima da geladeira e, olha, vou ter até uma ideia melhor. Bota dentro de um copinho e põe debaixo da sua cama. Você vai ver que maravilha que é. Então tem que fazer uma faxina na sua casa. Aqui dentro, nessa casa aqui. Tem que fazer uma faxina. Quebrou o ovo, perdeu a data de validade. Tem algumas coisas emocionais que perdeu a data de validade, gente. A gente coleciona, mas é podre. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu tenho vários amigos de várias religiões. E lá no funeral do meu tio, alguns espíritas e outras pessoas mais chegaram lá e aí começaram a dizer algumas coisas e tal. E a gente tem que respeitar as pessoas. Independente da religião delas. A gente precisa aprender a respeitar. Tem limites. Existem limites. E tem pessoas que, por terem uma inteligência espiritual, querem debater e querem convencer as outras. Goela abaixo. Gente, a única pessoa que pode nos mudar é o Espírito Santo. Tem que entender isso. Não é o seu conhecimento que vai moldar ou convencer as pessoas. Foi-se o tempo que as pessoas se convenciam pelo conhecimento. Foi-se o tempo. No mundo da pós-modernidade, o que é absoluto para você não é absoluto para outras pessoas. Esse é um mundo líquido. Então, eu não sei se eu consegui explicar, mas eu acho que já acabou meu tempo. E, gente, foi muito legal bater esse papo com vocês. E aguarde as perguntas para outra mais, não é isso, Fabião? É isso aí, pô, show de bola, foi massa demais, que isso. Mais uma vez, né? Mais uma vez. E aí, aproveitar, né, enquanto tá todo mundo aqui, chamar aí o pessoal, abrir a câmera aí, ó, dar aí, ó, botar a cara na câmera pra gente fazer nosso print aí. Só vai abrindo aí, pô, eu queria agradecer mais uma vez, pô, que aula sensacional aí, para dar um up no nosso dia aí. O meu aqui já deu demais. Top, né? Top mesmo. Sorrindo, galera. Sorrindo. Cadê? Tiane, Eliezer, falta só vocês dois aí. Abre aí para hoje a gente ter nosso print com a tela toda aqui cheia, completa. Aí, galera. Aí. Só falta um, hein? Amolece o coração, Senhor. Aí, Eliezer. Vou fazer o print aqui, vamos ver se o Eliezer abre aí a tempo, hein? Bora lá, o sorrisão, todo mundo aí. Show de bola. Isso aí, ó. Já foi. Valeu, gente. Obrigado aí, viu? Nossa, muito legal mesmo. Renovou já começamos o dia demais aqui. Obrigado e pelos ensinamentos aí. Passa depois pra gente os autores do livro, Eden, por favor. Eu vou tirar uma foto e vou botar no grupo lá. Oh, legal. Manda sim. Isso aí, gente, valeu. Excepcional dia para todos. E bora lá. Bom dia! Tchau! Bom dia, tchau. Pessoas. Obrigada, querido, mais uma vez.